Vamos falar do cabo coaxial. Esses cabos eles são encontrados no mercado e usados para transmitir sinais de um ponto a outro. Esse cabo possui um condutor central, que é envolvido por um material dielétrico, e um condutor externo, que é geralmente uma malha que deve ficar aterrada. E todo esse conjunto ele é encamisado por uma capa protetora de algum material isolante e bem flexível. Para usar esses cabos em instrumentos, a gente utiliza um conector do tipo BNC. Esse conector possui um terminal no seu centro que é ligado no fio central do cabo coaxial e a parte externa é ligada à malha do cabo. A gente vai analisar a situação onde os sinais são de baixa frequência. Primeiro vamos ver o caso onde esse cabo é usado para ligar uma fonte de corrente alternada, uma fonte AC, a uma carga com uma certa impedância, digamos Z. Essas duas linhas paralelas que aparecem aí no desenho, elas representam esse cabo. E nelas as correntes fluem em sentidos opostos. E como nesse caso a gente tem campo magnético, vamos ver como ficam os campos e a indutância do cabo coaxial. E para a parte elétrica, onde a gente tem campo elétrico e capacitância, vamos analisar o caso supondo que a fonte seja uma fonte de corrente contínua, uma fonte DC, e que não exista nenhuma carga ou o circuito na extremidade esteja aberto. Então, nesse caso, a gente não vai ter corrente, I igual a zero. Embora isso possa parecer estranho, essa mistura de corrente contínua com corrente alternada, isso é uma prática muito comum. E vamos ver então os limites em que isso pode ser considerado como verdadeiro. Vamos fazer também algumas observações referentes a esses cálculos, da sua validade e dos limites da abordagem que a gente vai colocar aqui. E para finalizar, a gente vai comentar sobre um campo elétrico que existe no exterior do cabo, mesmo estando a malha externa aterrada. Vamos ver tudo isso então, vamos lá. Vamos então pegar um cabo coaxial, ou seja, dois condutores coaxiais, o fio interno com o raio A e o condutor externo com o raio interno B e externo C. E vamos tomar o caso onde entre os condutores a gente tem um dielétrico qualquer e esse dielétrico com uma constante dielétrica εr e uma permeabilidade magnética μr. Como na maioria dos casos se usa algum tipo de dielétrico sem propriedades magnéticas, como algum polímero, como o PVC, o nylon, o polietileno, ou mesmo o ar ambiente, vamos pegar então esses casos e ver como é que fica o campo B e o H. Então é o caso de material não magnético entre os condutores, com μr igual a 1. E vamos usar coordenadas cilíndricas com o eixo Z coincidente com o eixo do cilindro. E a corrente nos condutores, ela tem a mesma intensidade, mas tem sentidos opostos. Agora, como a área da seção transversal do condutor interno e do condutor externo são diferentes, a densidade de corrente vai ser diferente nesses dois condutores. Assim, vamos chamar de JI a densidade de corrente para o fio central e JE para o condutor externo. Como a gente tem um arranjo cilíndrico reto e com um comprimento infinito, a gente pode usar a lei de Ampère para determinar os campos. Aqui a lei onde a corrente interna é a corrente de cargas livres, que é a corrente que a gente consegue medir no amperímetro, e que a gente pode escrever em termos do fluxo da densidade de corrente. Por outro lado, a gente sabe que para correntes axiais em fios infinitos, o campo vetorial que ela vai gerar, seja B ou H, ela vai se encontrar apenas na direção θ, ou seja, é um campo azimutal. Então, o campo H seria Hθ e θ. E sabendo disso, e também que a intensidade do campo, esse Hθ, ele tem o mesmo valor em pontos equidistantes ao fio, isso faz com que o contorno adequado para calcular a integral de linha na equação de Ampère, ela seja uma circunferência. E esse contorno vai ser orientado de forma arbitrária, do jeito que a gente quiser. Então, o contorno de integração é uma circunferência num plano perpendicular ao eixo Z, com seu centro sobre o eixo Z. Então, para calcular o campo no interior do fio central, a gente pega um contorno dentro do fio e aqui a gente vai deixar no sentido anti-horário. E esse contorno passa pelo ponto P, onde a gente quer determinar a intensidade do campo. E esse ponto P vai estar a uma distância rzinho do eixo.
a gente tem, para a integral de linha no contorno fechado, vai ser a intensidade do campo multiplicado por 2πr. E a corrente interna, a corrente dentro da superfície definida pelo contorno. Como a densidade de corrente nesse fio interno é Ji, a gente obtém para a corrente interna essa densidade multiplicada pela área encerrada pela circunferência. Substituindo a equação de Ampère, a gente obtém que a intensidade do campo é Ji sobre 2 vezes o R. Vamos escrever isso em termos da corrente macroscópica, a corrente I, que está no fio. Essa corrente é o fluxo da densidade de corrente Ji sobre toda a seção do fio, que vai do Rzinho igual a zero até o Rzinho igual a A. E isso vai dar o Ji vezes a área da seção do fio. E com isso a gente obtém um Ji. Substituindo isso na equação do Hθ, vai dar I sobre 2πa ao quadrado vezes R. Isso para o R menor que A. Agora, entre os condutores, o contorno agora passa por essa região, a integral de linha vai dar Hθ 2πr, e a corrente interna, que é o fluxo do J na superfície encerrada pelo contorno, então é o fluxo de J de 0 a A, mais de A até R. A primeira integral, o J é o Ji, e a segunda a gente não tem corrente, então o J é igual a zero. Então a corrente interna é a corrente I que está no fio. Colocando tudo na equação de Ampère, a gente obtém I sobre 2πr. Isso então para R entre A e B. No condutor externo, repetindo o processo, a integral de linha vai dar Hθ 2πr, e a corrente interna agora é o fluxo de J de 0 até A, depois de A até B, e depois de B até o R. De 0 até A corrente é Ji ao longo do eixo. Na segunda integral, não tem nenhuma corrente, o J é igual a zero. E a terceira, o JE, é no sentido oposto ao eixo Z. Fazendo as contas, a gente tem isso aqui para a corrente interna. Vamos reescrever isso em termos da corrente I. A gente viu como expressar essa corrente para o condutor interno. Vamos ver como fica para o condutor externo, que vai ser o fluxo de J entre o R igual a B até o R igual a C. E sendo o JE uniforme, a gente obtém isso. O que interessa para a gente é o módulo dessa corrente, pois a corrente no sentido oposto já foi considerado quando a gente calculou a corrente interna. Substituindo, a corrente interna fica desse jeito aqui. Substituindo tudo na equação de Ampère, fazendo as contas, e vamos deixar escrito desse jeitão aqui. Isso para R entre B e C. E agora num ponto externo, fora do cabo. A integral de linha vai dar o mesmo resultado. E para a corrente, eu tenho o fluxo da densidade de corrente no condutor central de 0 a A, depois no dielétrico de A até B, onde não tem corrente, no condutor externo de B até C e na parte externa de C até o R, onde eu também não tenho corrente. E isso vai dar I menos I, que costuma dar zero. E substituindo na equação de Ampère, a gente obtém Hθ igual a zero. Agora vamos ver como ficam essas equações na interface entre os diferentes meios. Para R menor que A, a gente obteve isso, que para R igual a A vai ficar desse jeito, I sobre 2πa. Agora se a gente pega a fórmula que foi deduzida para R entre A e B, que é essa aqui, em R igual a A vai dar I sobre 2πa, que é o mesmo resultado da fórmula para R menor que A. E essa equação para R igual a B vai dar I sobre 2πb. Agora a gente tem a equação para R entre B e C, que é essa aqui. E essa equação em R igual a B vai dar, portanto, as duas equações fornecem o mesmo resultado na interface. E essa equação para R igual a C vai dar zero, que é o mesmo resultado que a gente obteve para o caso R maior que C, que é Hθ igual a zero. Por esse resultado, dá para ver que essas equações elas são contínuas nessas interfaces entre um meio e o outro. Isso possibilita colocar o sinal de igual nessas interfaces. Então, o H, que é apenas azimutal, o Hθ vai ficar desse jeito para R menor ou igual a A, e aqui para as outras regiões, incluindo a interface. Agora, como B é μr μ0h,
e a gente está considerando o caso onde o μr é igual a 1, a gente vai ter para o campo B esse conjunto de equações. Para o condutor central, para o meio entre os condutores, condutor externo e para a região externa. A gente pode fazer um gráfico da intensidade desses campos e é mostrado aqui nessa figura. Tanto o campo B quanto o campo H, ela aumenta linearmente dentro do condutor, depois ela diminui à medida que eu vou me afastando do condutor central, atinge um valor na parede do condutor externo, e dentro do condutor externo ela diminui de uma forma não linear até atingir o zero na região externa, e fora o campo é nulo. Então esse é o comportamento do campo B e H nesse arranjo coaxial de condutores. Agora vamos ver como fica a energia magnética armazenada nesses campos, e apenas entre os condutores. Vamos calcular para o caso geral e depois a gente simplifica para o caso particular onde μr é igual a 1, que é o caso onde o meio ele não é magnético. A energia magnética é a integral no volume do produto escalar dos campos por todo o espaço onde esses campos existam. E a gente sabe que o campo entre os condutores, que a gente obteve no item anterior, são dados por essas fórmulas aqui. A gente tem uma integral no volume em coordenadas cilíndricas e, para lembrar, aqui um desenho, o dV é o volume desses elementozinhos, que tem lados rθ, tem um dr ao longo do raio e um dz ao longo do z. E dessa forma o dV é r dr dθ dz. E calculando por um comprimento h do cabo, e integrando R de R igual a até B, que é a região entre os dois condutores, e fazendo as contas, aparece aí essa integral de dr sobre R, que vai dar um logaritmo natural. Então essa é a fórmula geral. Para o caso particular, onde μr é igual a 1, vai ficar desse jeito aqui. Vamos reescrever essa equação em termos da intensidade do campo B na superfície do condutor interno, que é μ0i sobre 2πa. E vamos chamar isso de B0. Então, B0 é μ0i sobre 2πa. E agora a gente pega a equação da energia e multiplica e divide por μ0 e faz a mesma coisa com πa ao quadrado e a gente obtém isso aqui. Vamos usar uma variável adimensional representada pela letra K e essa variável vai ser dada por A sobre B. E esse K vai variar de 0 até 1. Usando esse K, a gente obtém isso, que a gente pode deixar escrito dessa forma aqui. E essa função f vai ditar o comportamento da energia em função do tamanho relativo entre os raios dos condutores, que ela é representada pela variável k. Fazendo o gráfico da função f, a gente tem isso aqui. O lado esquerdo aí na figura, ela representa o caso onde o condutor interno é muito fino e o lado direito quando esse condutor interno é muito grosso. Então a energia no cabo aumenta, ela atinge um máximo e depois diminui. Fazendo as contas, a gente obtém que esse máximo ocorre quando o K é aproximadamente 0,60. Portanto, a gente tem o máximo da energia magnética quando o raio ou o diâmetro do condutor interno ele é da ordem de 60% do raio ou diâmetro do condutor externo, da parede interna do condutor externo. E isso acontece porque no primeiro limite, ao lado esquerdo da curva, a gente tem um volume muito grande, mas o campo médio é relativamente fraco. E no segundo limite, à direita da curva, a gente vai ter um volume pequeno, mas um campo intenso. Então existe uma região onde a gente tem um balanço adequado entre o campo e o volume, e isso ocorre quando o A é 60% do B. Agora vamos determinar a indutância do cabo. Antes, vamos lembrar que para qualquer tipo de enrolamento feito com fio, a gente tem uma indutância. Mas essa indutância ela aparece apenas se a gente estiver trabalhando com corrente que varia com o tempo, ou seja, em corrente alternada. E nesse caso, a forma mais simples de representar um enrolamento qualquer é uma resistência associada a uma indutância ideal. Essa indutância ideal ela existe apenas na teoria, hein? Ela não existe na prática. Mesmo um pedaço de fio, ele tem uma indutância, que é da ordem de 50 nanohenry por metro.
e isso independe do diâmetro do fio. E esse pedacinho de fio, ele vai ser equivalente, na sua forma mais simples, a uma resistência associada a uma indutância. Então, quando a gente pega esse fio e usa para fazer um enrolamento, uma bobina ou qualquer coisa do gênero, a indutância vai ser a indutância do fio mais a indutância do componente em si, que foi feito utilizando o fio. E como geralmente a indutância do componente é muito maior do que a indutância do fio, a gente não considera nos cálculos a indutância do fio em si. Agora, como qualquer enrolamento ou indutor real, ele é representado por uma resistência associada a uma indutância, quando ela for colocada para operar em corrente contínua, ela passa a ser apenas um resistor. Não vai existir o componente da indutância, pois a indutância tem a ver com a autoindução, e não existe indução se a corrente não variar no tempo. Mas tem que tomar um cuidado aí no caso de corrente DC. Mesmo operando em DC, você geralmente vai ligar e desligar a chave. Nesses instantes em que você liga e desliga a chave, você tem um aumento na corrente no tempo e depois uma diminuição da corrente no tempo. Então, nesses instantes, a indutância aparece no seu circuito. Então, vamos determinar a indutância do cabo coaxial sem considerar a autoindutância nos fios. Vamos ver apenas do elemento em si e calcular para o caso geral e depois a gente simplifica para o caso onde o μr é igual a 1. Vamos calcular de duas formas. O primeiro usando a energia e a segunda por fluxo magnético. Por energia, a gente sabe que a energia no indutor é meio de Li ao quadrado, que é a energia armazenada nos campos H e B que a gente calculou no item anterior. Igualando essas energias, a gente obtém isso. É mais comum a gente representar essa indutância por unidade de comprimento. Então, fica desse jeito em Henry por metro. Agora, por outra forma de determinar essa indutância é por fluxo. Vamos ver como fica o fluxo entre os condutores. Entre os condutores, a gente tem apenas o campo B gerado pelo condutor central. E esse campo B é azimutal e é dado por μr, μ0 corrente sobre 2πr. E para determinar o fluxo máximo, a gente pega uma superfície perpendicular a esse campo. E essa superfície que está entre o B e o A vai ter uma largura B menos A e uma altura Hzinho. Aqui um desenho no plano. O campo varia com a posição radial R. Portanto, não é apenas multiplicar a fórmula por essa área aqui. A gente pega uma tira equidistante ao eixo e nessa tira, em todos os seus pontos, o campo tem a mesma intensidade. O fluxo nessa tira é o campo multiplicado por sua área e vai dar isso aqui. Agora, o fluxo em toda a superfície é a soma do fluxo em todas as tiras que se estendem de R igual a A até R igual a B. Ou seja, é uma integral em dr de R igual a até B. Resolvendo a integral, a gente tem isso. Logo, a indutância, que é o fluxo por unidade de corrente, vai dar esse μr μ0 H sobre 2π, logaritmo natural de B sobre A. E representando por unidade de comprimento, vai dar isso aqui em Henry por metro, que é o mesmo resultado que a gente tinha obtido anteriormente. Vamos ver agora a parte elétrica. Para a parte elétrica, vamos considerar um cabo sem corrente. Então, a gente tem um arranjo coaxial de condutores e ligados a uma fonte DC. É uma situação de equilíbrio eletrostático e com o condutor externo aterrado. Mais adiante a gente vai comentar sobre essa mistura de AC com DC. Pela lei de Gauss, para um certo comprimento desse cabo, eu vou ter igual quantidade de cargas no condutor central e na parede interna do condutor externo, só que cargas com sinais opostos. Como as cargas vão estar distribuídas de modo uniforme ao longo dos condutores, vamos tratar tudo em termos de uma distribuição linear de cargas ao longo do comprimento dos condutores. Então a gente vai tratar tudo em termos de um lambda, que é carga por unidade de comprimento. Uma vez que essas cargas estão nessas duas superfícies, vamos idealizar tudo como sendo duas superfícies matemáticas coaxiais com a mesma densidade linear de cargas e cargas com sinais opostos.
Para esse tipo de distribuição, a gente sabe que o campo D é puramente radial, é um dr/ER. Agora, todas as cargas estão paradas. Se trata de um problema de equilíbrio eletrostático. E nessa situação, tanto o campo D quanto o campo E, eles são nulos no interior dos condutores. Então, o meu dr é igual a zero para R menor que A. Vamos ver agora na região entre os dois cilindros. Usando esse arranjo idealizado, vamos usar a lei de Gauss. E outra coisa que a gente sabe é que em pontos equidistantes ao condutor central, o campo vai ter a mesma intensidade, vai ter o mesmo valor de dr. Isso faz com que a superfície gaussiana adequada seja uma superfície cilíndrica, fechada, coaxial à distribuição de cargas. E o fluxo nessa superfície vai ser o fluxo na lateral do cilindro, somada com o fluxo das superfícies circulares que fecham o cilindro. O fluxo na lateral vai ser dr vezes 2πr vezes h. Esse 2πr vezes h é a área da superfície total da lateral. E nas tampas circulares, como o D é perpendicular à normal, vai dar zero. Portanto, o fluxo em toda a superfície fechada vai ser 2πrh vezes o dr. A carga interna vai ser a carga do cilindro interno dentro do volume da superfície fechada. E isso vai dar a densidade linear vezes a altura do cilindro. Substituindo tudo na equação de Gauss, a gente obtém que o dr é lambda sobre 2πr, que vamos deixar escrito desse jeito aqui. E agora vamos ver para uma região externa à superfície cilíndrica idealizada, que engloba a região do miolo do condutor externo e a região fora do arranjo desses condutores. A superfície adequada, de novo, é um cilindro fechado, e o fluxo de D nesse cilindro é o fluxo da lateral mais o fluxo das duas tampas circulares, a de cima e a de baixo. E o fluxo vai ser diferente de zero apenas na lateral, que vai ser o 2πrh vezes o dr. E nas tampas circulares, como o D é perpendicular à normal, vai dar zero. Portanto, o fluxo em toda a superfície fechada vai ser 2πrh vezes o dr. E a carga interna é a carga dentro do volume da superfície gaussiana, que vai pegar a carga na superfície cilíndrica interna quanto a externa. Isso vai dar λh mais o menos λh, que vai dar zero. Substituindo tudo na equação de Gauss, a gente obtém que o campo, a partir da superfície interna do condutor externo, esse campo é nulo. Agrupando os resultados, a gente tem isso aqui, um campo D radial, e a intensidade do campo é zero no condutor interno, lambda sobre 2πr entre os condutores, e zero a partir da superfície interna do condutor externo. O campo D é o εr e ε0e, e assim a gente tem também o campo elétrico nessas três regiões. A primeira coisa que a gente vê é que esses campos eles não são contínuos nas interfaces. Então a gente não pode colocar o sinal igual para as posições radiais nas interfaces. O gráfico tanto do D quanto do E vai ficar desse jeito. Então os campos são nulos no condutor. Entre as placas ele vai sair de um valor na superfície e depois ele vai diminuindo à medida que eu me afasto do condutor central, atinge um valor na parede do condutor externo e depois, para R maior que B, esses campos vão a zero. Portanto, a gente tem o campo D e E apenas entre os condutores. Fora desse arranjo coaxial, esses campos são nulos. Agora vamos ver como fica a energia elétrica entre os condutores. Essa energia é meio da integral no volume do produto escalar desses campos calculada sobre todo o espaço, naturalmente, onde só existe o campo D e E. Os campos D e E entre os condutores são dados por essas equações, e fazendo a integração, a gente obtém isso para energia elétrica. Vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos para o campo magnético e reescrever essa fórmula agora em termos da intensidade do campo elétrico num ponto muito próximo ao condutor interno, em vácuo, então E0. E esse campo E0 vai ser lambda sobre 2πε0 vezes A. Pegando a equação da energia, multiplicando e dividindo por ε0 e fazendo o mesmo com πa ao quadrado, a gente obtém isso aqui para a energia elétrica.
Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o campo magnético, a gente definiu K por A sobre B, e esse K variando de 0 a 1. Então, substituindo o A igual a KB na equação, a gente obtém isso, que vamos deixar escrito desse jeito aqui, em termos da função. E essa função f de k vai descrever o comportamento da energia elétrica. Agora, essa função f de k é a mesma função que a gente tinha para o caso da energia magnética. Vai ter o mesmo comportamento que a gente viu anteriormente. A gente vai ter o máximo da energia elétrica quando esse A for 0,60 de B. Portanto, o máximo da energia elétrica e da energia magnética vai ocorrer quando o diâmetro do fio central ele for 60% do diâmetro interno do condutor externo. Agora vamos determinar a capacitância, que é dado por Q sobre V. Então vamos ver como fica a diferença de potencial V, que é dado por φ2 menos φ1 menos a integral de linha de 1 a 2 do E escalar dl. A gente tem o campo elétrico entre os condutores e fazendo a integração a gente obtém isso aqui. Para pegar valores positivos, o V é igual a φ1 menos φ2, então a gente tem esse V, lambda sobre 2π ε0 εr, o logaritmo natural de B sobre A. A gente tem também que no comprimento H, a quantidade de cargas é lambda vezes H, e substituindo a gente tem essa equação para a diferença de potencial, logo a capacitância, que é Q sobre V, vai dar isso aqui. E a capacitância para cabos é normalmente representada por capacitância por unidade de comprimento, ou seja, desse jeito em Faraday por metro. Uma vez que a gente tem uma diferença de potencial entre o condutor central e o condutor externo, vamos analisar a ruptura dielétrica que ocorre entre esses dois condutores. Quando o raio interno ele é muito pequeno, ou seja, A é muito menor que B, a gente vai ter um campo elétrico intenso na superfície do condutor central, e isso pode levar à ruptura dielétrica. Agora, se o fio central for muito grosso, ele se aproximar do condutor externo, e isso também vai gerar um campo elétrico intenso, propiciando a ruptura dielétrica entre os dois condutores. E como o campo mais intenso ocorre no condutor central, o campo nessa superfície não deve ultrapassar um valor crítico, que vamos chamar de E índice B, que é o campo elétrico de breakdown. A gente viu qual é a intensidade do campo na superfície imediata do condutor central. Então, a densidade máxima, um lambda B, que vai corresponder a esse campo de breakdown, vai ser dado por lambda B sobre 2π εr ε0 A. Isso dá uma densidade máxima de 2π εr ε0 A e B. E usando a equação que usamos para calcular a capacitância, essa densidade vai corresponder a uma tensão VB entre os condutores, dado por isso aqui. Combinando essas duas equações, a gente tem isso aqui. Usando o nosso K, que é a variável dimensional e é dado por A sobre B, a gente obtém essa relação. Fazendo o gráfico, a gente tem essa curva aqui. No lado esquerdo corresponde ao caso onde o condutor central é muito fino e do lado direito quando ele é muito grosso. Então, a gente tem o máximo para essa tensão de ruptura. Fazendo os cálculos, a gente vê que esse máximo ocorre quando A é aproximadamente 37% do B. Portanto, essa razão entre A e B vai ser a razão que vai me garantir uma maior proteção à ruptura dielétrica entre os dois condutores. Vamos agora determinar a impedância do cabo coaxial, que é dado pela raiz quadrada de L sobre C. E vamos fazer um cálculo numérico para um cabo em particular, o RG58, que é o cabo normalmente usado em laboratório. A gente tem as fórmulas da indutância e da capacitância, que são essas aqui, e a impedância, então, vai ser dado por isso, o Z ao quadrado fica desse jeito, e, portanto, a impedância Z é isso aqui. Vamos pegar, então, o cabo comercial, o RG58. Nesse cabo, o diâmetro do condutor central é 0,90 milímetro e o condutor externo é 2,95 milímetro. O material dielétrico que fica entre os condutores é o polietileno com uma constante dielétrica de 2,3.
E esse material não tem nenhuma propriedade magnética, ou seja, o μr dele é 1, é igual ao do vácuo. Substituir esses valores numéricos, a gente obtém Z na ordem de 47 ohms. Comercialmente, a impedância nominal desse cabo é de 50 ohms. Agora, para encerrar, vamos fazer uma breve discussão do que nós fizemos e do que nós não fizemos. Para finalizar, vamos fazer alguns comentários a respeito do cabo coaxial. Primeiro, quanto ao seu uso. Com a malha externa aterrada, ele é adequado para transmitir sinais de um ponto a outro. O cabo coaxial reduz a interferência de ruídos externos no sinal que está sendo transmitido. E isso ocorre também no sentido contrário. O sinal que está sendo transmitido pelo cabo, ele não vai interferir em nada do que está fora do cabo coaxial. Então, por exemplo, ele é usado muito para fazer medições em laboratório e geralmente se usa o cabo RG58. Aqui, aproveitando o gancho, só para falar um pouco do cuidado desse tipo de medição. Nessas medições, geralmente se usa um osciloscópio, que está aqui, e é comum a gente ter na extremidade do cabo dois fios, um conectado ao condutor central do cabo coaxial e o outro conectado à malha. Agora, esses dois fios definem uma área por onde vão passar diversos sinais espúrios que estão aí na vizinhança do local da medição. Pela lei de Faraday, a gente vai ter uma indução e isso vai aparecer no sinal na forma de um ruído. O que se deve fazer sempre é utilizar o cabo até o ponto mais próximo do ponto de medição. Na extremidade, a gente vai ter esses dois fios, mas é recomendado que eles sejam bem curtos e a parte exposta ela seja trançada. Dessa forma, a gente diminui a área entre esses dois fios e o nível de ruído do sinal vai ser bem menor. Esse é o procedimento correto caso você não tenha uma sonda ou uma probe compatível com o osciloscópio para fazer esse tipo de medição. Agora vamos falar da corrente de deslocamento. Vamos lembrar que a equação de Maxwell para o campo H e também para o campo B, ele tem o termo da corrente de deslocamento, que quando a gente escreve a equação em termos do vetor H, aparece essa derivada temporal do vetor de deslocamento D. Veja que nós desconsideramos esse termo, tanto para o campo H quanto para o campo B. Ou seja, o que a gente deduziu vale para o caso onde essa corrente de deslocamento ele é desprezível em relação à corrente de condução, esse JF aí. E isso é satisfeito quando você trabalha em corrente contínua, onde a derivada temporal vai ser nula, mas também quando você trabalha com corrente AC, mas em baixa frequência. O caso em que esse termo da corrente de deslocamento ele é dominante, ele é um outro capítulo do eletromagnetismo. Ele é tratado, por exemplo, quando se estuda linhas ou guias de transmissão. É um assunto que a gente vai ver mais adiante. E essa aproximação nos leva a falar do caso quase estático. Veja que para a gente determinar o campo D e o E, a gente considerou o caso eletrostático, sem corrente. Agora, para o campo B e o campo H, a gente considerou a existência da corrente. Para a parte elétrica, as cargas estão todas paradas e para o caso magnético, as cargas estavam em movimento, a gente tinha corrente. E tem outra coisa, no caso eletrostático, o campo D e o campo E, eles são nulos dentro do condutor, ali no miolo do material. Agora, quando a gente tem corrente, a gente tem um campo elétrico, que é esse campo elétrico que movimenta as cargas e dá origem à corrente. Então, essa mistura de caso eletrostático com corrente estacionária ou corrente AC em baixa frequência, ela é muito comum em eletromagnetismo e ela se mostra bem adequada para retratar a maioria dos casos em baixa frequência. E essa mistura é chamada de caso ou situação quase estática e é válida aí para frequências de alguns hertz até alguns kHz. Agora um comentário a respeito do campo elétrico no exterior do cabo. A gente viu que, quando a gente usa eletrostática, o campo elétrico é nulo no condutor externo, dentro do material, e também nulo fora dele. E isso realmente ocorre na prática. Mas se a gente tiver corrente, a coisa muda. A gente viu que o campo B no condutor externo, ele tende a zero quando a gente vem de dentro para fora desse condutor. A lei de Faraday é essa aqui. Então, na interface entre o condutor e o meio externo,
ela deve satisfazer que a integral de linha do campo elétrico no contorno fechado ele deve ser zero. Pegando então um pequeno contorno na interface com lados paralelos e perpendiculares a essa interface, esse contorno é pequeno, tão pequeno quanto a gente possa imaginar, e fazendo a integração nesse contorno, veja que uma vez que eu tenho campo elétrico interno, esse E-in, eu devo ter também um campo elétrico externo E-out. Então o cabo, mesmo com a malha aterrada, na vizinhança imediata do cabo com o meio externo, deve existir um campo elétrico. E associado a esse campo elétrico, a gente vai ter cargas na superfície do condutor externo. Veja que isso difere da descrição dada pela eletrostática. E com isso a gente encerra esse exercício.